Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós oramos mais uma vez. E diante da Tua palavra, com temor, rogamos a Ti, suplicamos a Ti, Senhor, que nessa noite, por misericórdia, o Senhor, através do Teu Espírito, a Tua Santa Palavra, possam comunicar profundamente aos nossos corações algo que é tão essencial para a nossa caminhada enquanto aqui estivermos. Muito obrigado por esta oportunidade de estarmos reunidos em torno do Teu nome para Te glorificar, Te adorar, Senhor, Te dar graças e também recebermos a admoestação tão necessária por meio da Tua palavra, para que a nossa fé seja mais e mais fortalecida. Te agradecemos pelo Teu cuidado amoroso, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos compartilhado em alguns domingos já sobre as bem-aventuranças, e temos falado aqui que elas retratam, na verdade, a pessoa, o caráter do nosso Senhor. Nessas bem-aventuranças, que são qualidades, virtudes, nós vemos aqui o nosso Senhor Jesus vivendo-as plenamente e perfeitamente. E então o Senhor Jesus traz esse ensinamento para que esta palavra também, essas bem-aventuranças, sejam progressivamente, pouco a pouco, num crescimento ascensional, sejam também uma realidade em nossas vidas. E nós chegamos então a esta bem-aventurança no versículo 8, que é a bem-aventurança que podemos dizer essencial, primordial. Ela fala do nosso coração. A mensagem que Jesus veio trazer era uma mensagem direcionada para o coração, para o interior das pessoas. E isto é algo absolutamente novo, em termos de evocação ou de proclamação da palavra de Deus. Há muita palavra do Antigo Testamento, mas em sua grande maioria, em forma de mandamentos, preceitos, que deveriam ser observados, mas visando então a postura, o comportamento e assim por diante. Agora Jesus não vem modificar isso, mas Ele vem acrescentar algo que é essencial, que todo comportamento que venha agradar a Deus deve proceder de um coração ajustado. E aí então nós vemos como é difícil nós administrarmos esta questão, a questão do coração. Aqui nós estamos tratando de algo que tem a ver com a nossa vida e vida de cada dia, de como vivemos a nossa vida. Vida cristã tem a ver com o estado do nosso coração. As primeiras bem-aventuranças, principalmente as duas primeiras, elas nos ajudam, nos levam para nós estarmos reconhecendo a nossa real condição. Em humildade de espírito, diante da luz de Deus, nós vemos nossa real condição
e lamentamos e choramos. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram. Mas é justamente apontando nessa direção do real estado do nosso coração. E quando nós vemos isso, nós passamos a olhar o outro e passamos a desenvolver mansidão e passamos a desenvolver também misericórdia para com os outros, ao vermos a nossa própria condição. E finalmente, então, chegando aqui, nós vemos esta bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então eu queria tratar dessa questão, limpos de coração. O Evangelho começa, irmãos, com o coração. É o começo de tudo, estar se referindo ao coração. O que é o coração, segundo a Bíblia? O coração, segundo a Bíblia, é o que eu sou, é o que você é. É como você pensa, é como você sente, é como você age, é como você se relaciona, é como eu me comporto, é como eu passo a refletir, a meditar, a pensar a vida. Os meus sentimentos, as minhas atitudes, as minhas ações, a minha personalidade, o coração é isto. E então nós vemos aqui um grau enorme de dificuldade para nós lidarmos com o coração. Porque isso significa que nós temos que lidar conosco mesmo, com aquilo que nós somos. E como é o nosso coração? Ora, o nosso coração, não nos enganemos, não nos iludamos. Há uma grande penúria quando nós nos referimos à questão, à real condição do nosso coração. Nós vemos quantas dificuldades, há um manancial de dificuldades que nós vamos experimentando no nosso dia a dia. E tudo isso tem a ver com a questão do nosso coração. Como é difícil. Lá em Mateus, no capítulo 15, o versículo 19, o Senhor Jesus trata ali dessa questão. Deixa eu ver o texto. Do coração do homem, quem achar pode, por favor. 15 e 19, né? Porque do coração, da onde, meus irmãos? Do coração, procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, que era um costume religioso da época, da tradição judaica, não. Isso não contamina. Então, uma referência pesada, uma lista pesada, e é uma lista que não foi absolutamente esgotada aqui, a respeito dos desvios do nosso coração. Portanto, é algo que diz respeito a uma responsabilidade imensa que nós temos que considerar. Porque não podemos atribuir os desajustes desse nosso coração a fatores externos, ambientais, culturais, ou trazendo culpa então para uma justificativa outra, fora de nós. E de todas as lutas que temos, e temos muitas lutas, sim, lutas por fora, temores por dentro, lutas por fora com as potestades, os espíritos malignos, sim, mas nós temos que estar cientes de que há um grande inimigo, e esse inimigo está dentro de nós. É o nosso próprio coração.
é o meu próprio eu, onde há uma luta muito grande. Muito grande. E vocês sabem muito bem do que eu estou dizendo. É muito difícil lidar com o nosso coração. O profeta Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 9, irmãos, vocês sabem muito bem. O coração é o quê? Enganoso. E que mais? Desesperadamente corrupto. Quando falamos de corrupção hoje, o que vem à mente? Relacionamos corrupção com política ou políticos. Mas será que eu estou convencido de que o meu coração não somente é desesperadamente, igualmente corrupto e corruptível? Será que temos chegado à dimensão, à luz de Deus, de perceber o estado do nosso coração? Ou estamos autoiludidos com o que somos e estamos então tão bem animados com o nosso progresso? Ah, meus irmãos, o nosso coração é contraditório, confuso, e põe confusão nesse estado de coração. Tipo daltônico jogando cubo mágico. Imaginem vocês a confusão. É algo assim, para ilustrar. É extremamente difícil lidar. Um irmão do passado, um grande matemático, Blaise Pascal, um genuíno irmão em Cristo, que, aliás, escreveu muitas riquezas da palavra de Deus. Ele disse que o coração tem razões que a própria razão desconhece. O coração tem propósitos e desígnios que a própria razão não consegue elocubrar. Quem o conhecerá? Diz Jeremias. Quem o conhecerá? Será que temos um real conhecimento? Isso não pode ser um autoconhecimento, mas é nesse processo das bem-aventuranças, começando ali então, por estarmos diante dele, em humildade, esvaziando e considerando a nossa condição, é que nós podemos estar progredindo para algo que se chama ter uma experiência de estar limpando o coração. Essa palavra limpo aqui no grego, ela primeiramente quer dizer singelo. Algo simples. Um coração limpo começa por aí então. Um coração singelo, simples. Ou seja, então aí nós dimensionamos tantas coisas, porque um coração singelo está muito longe de ser pretensioso, de ser arrogante, e assim por diante. Mas é muito mais do que isso. Um coração limpo, por exemplo, passa por ser um coração não dividido, por exemplo. Você não se vê muitas vezes como uma contradição ambulante? Você não sente muitas vezes que você é uma pessoa dividida? É uma luta minha constante, quase que diária. É terrível. Então, a questão de limpar o coração também passa por essa questão de sermos divididos. Mas é mais do que isso. Ser limpo é uma questão de pureza, de retidão. E há o salmo que tão bem ilustra e nos ensina e nos ajuda a ver melhor essa questão. O Salmo 51, principalmente a partir dos versículos 9 a 11, onde o salmista, que tem um estado de arrependimento, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro,
e renova dentro de mim um espírito inabalável. E aí ele diz: não te repulses da minha presença, não te afastes da minha presença. Um coração puro. Nós temos aqui compartilhado, os irmãos que vêm aqui compartilhar, trazem sempre uma verdade importante, que é a nossa vida com Deus em cooperação. Aqui o salmista, ele diz: cria em mim, ó Deus. Quem pode criar em mim um coração puro? Quem pode criar em minha vida um processo de limpeza? Quem pode? Quem pode? Somente Ele pode. Mas é da sua vontade que nós não fiquemos à parte desse processo. Portanto, de forma alguma, Deus nos colocou de uma situação em que nós permaneçamos passivos, esperando como que num toque de mágica que a limpeza venha a nós. Há esse processo maravilhoso de caminhar com Deus, que é um processo de cooperação contínuo nessa limpeza tão necessária. Mas sem Ele nós não podemos. Por isso o salmista ora: cria em mim, ó Deus, me ajuda. Eu sozinho não posso. É uma tarefa terrível lidar com o coração. Esses dias, a Silmara me pediu para levar para consertar um filtro lá do ateliê. Estava muito bem o filtro da Electrolux, muito bom. Parou de sair água. E acendeu uma luzinha vermelha. Quebrou. Você pode levar para mim, por favor? Eu, como sou marido prestativo, sim, senhora. Peguei e levei. Ao chegar lá, a menina do caixa, que não é nenhuma especialista, falou assim: olha, acendeu uma luzinha vermelha? É. Parou de sair água? É. Olha, é uma questão só do filtro, viu? Acho que não está estragado não o aparelho. Vamos trocar o filtro? Vamos trocar o filtro. Tirou aquele filtro, que aparentemente por fora o filtro, está novinho. Como pode estar com defeito? Ele está bonito por fora, mas por dentro, não queira saber. Tem tanta impureza que a água não consegue passar. Vamos fazer um teste? Põe um filtro novo. Botou um filtro novo. Pim, acendeu uma luzinha azul. A água não podia fluir do bebedouro, porque o filtro que está lá dentro estava tão contaminado que não permitia o fluir da água. Aquilo me deu um estalo. Meu Deus, muitas vezes por fora parece que está tudo bem. O problema está lá dentro, bem lá dentro. Tem que trocar. E esse fio tem que trocar sempre. De tempo em tempo dá problema. Dizendo assim, é uma coisa que tem que ser periódica. Uma casa que você vai deixando a coisa aí, de qualquer jeito, vai acumulando sujeira, e acumulando sujeira. Meu Deus, pode chegar a situações dramáticas. Não é verdade? Não tem que limpar? Tem. Hoje mesmo, um canto esquecido da nossa casa, fui ver um negócio, uma teia de aranha lá, no canto. Estava até grudada na parede, a teia assim. Aí eu esfreguei assim. É preciso estar tratando, é preciso estar no processo de limpeza cotidianamente. Como eu disse, nós precisamos dele para esse processo. Jesus orou lá na oração sacerdotal, João 17:17, assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é
a verdade. Mais um versículo dizendo: Pai, Senhor, purifica, porque eu não posso. Mas como eu disse, no processo de cooperação, há outros textos que dizem, por exemplo, Tiago 4, versículo 8, diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Aí diz: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, olha lá, o coração dividido. Ele diz assim: limpai o coração. Percebe que agora aqui é do nosso lado o negócio? Senhor, cria em mim. Tiago diz: limpa. Vamos estar juntos? Estamos juntos? O Alexandre disse: estamos juntos? Estamos juntos. É um processo do Senhor com a nossa vida, longe de ser algo passivo. 1 João capítulo 3, versículo 3 é um texto que eu amo, porque diz que um dia nós estaremos face a face com o nosso Senhor, por causa do seu grande amor com que nos amou, e haveremos de vê-lo como Ele é, puro. E aí o texto diz assim: e assim mesmo se purifica aquele que tem essa esperança. Percebem essa sintonia, essa harmonia de cooperação, meus amados irmãos? O resultado disso, então, é: verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. Quer dizer, ninguém fica limpo de uma vez por todas e então já fica limpo. Bem-aventurados aqueles que estão lidando com o seu coração, que estão no temor, lidando com as suas vidas, seriamente diante de Deus, reconhecendo as suas misérias, sua grande necessidade da assistência do Espírito. E nessa caminhada, irmãos, nós temos uma grande experiência, uma grande realidade: estar vendo a Deus. Somente podemos ver a Deus, não se formos perfeitos, porque jamais seremos, mas somente podemos ver, lidando com a questão do nosso coração. Como é que é essa questão de ver a Deus? Quero tratar esse ponto, antes de terminarmos. Ver a Deus não é nessa questão literal de ver a Deus. A palavra de Deus diz lá em João 5,37: jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma, porque Deus não pode ser visto. Jesus mesmo disse em João 6,46: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. E lá em João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, se referindo a Jesus, é quem o revelou. Deus não pode ser visto assim literalmente, porque Deus porque o Filho se encarnou e se fez homem. E lá na eternidade nós veremos a Deus na face do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, quando diz verão a Deus, ver é uma referência à presença, ter a presença de Deus em nossa vida, ter comunhão com Deus. Não há comunhão sem limpeza. Não há presença de Deus sem estarmos lidando com a questão do que somos, com honestidade, com sinceridade. Irmãos, não é possível. Um texto lá de Hebreus, o capítulo 11, os heróis da fé, o versículo 27, referindo-se a Moisés, diz assim: Moisés, pela fé, abandonou o Egito e não temeu a ira do faraó. Antes, permaneceu firme, como quem vê
aquele que é invisível. É uma referência da comunhão que Moisés tinha com Deus. De um homem que estava tratando com a questão do seu próprio coração. Então era alguém que podia caminhar dessa maneira, em sintonia, na presença de Deus. Irmãos, a palavra santificação é uma palavra tão conhecida e pode estar desgastada na nossa compreensão, mas é a palavra correta, limpo de coração, em que equivale à santidade. Podemos colocar um texto do lado negativo em relação a Mateus 5:8. E é a mesma coisa. Mateus 5:8, o que é que diz, irmãos? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É positivo. Do lado negativo, Hebreus 12:14 diz assim. O que é que diz lá? Pode ler alguém, por favor. E a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a santificação. Bem-aventurados os limpos de coração. Santificação, limpos de coração. Sem a qual ninguém verá. Então, do lado negativo, sem santificação, não se vê o Senhor. Limpo de coração, você vê. O que significa verão a Deus? É algo que está apontando para o futuro, irmãos. Verão, um dia verão a Deus. Essa referência, ela simplesmente está relacionada a um ver presente, primeiramente. Porque estamos falando de comunhão e presença de Deus. Se estamos lidando com a questão do nosso coração, hoje, no dia que se chama hoje, nós temos a presença de Deus na nossa vida e nós temos, então, a comunhão com Deus. E no futuro, a mesma coisa. Santificação não significa que somos salvos por meio dela. Vamos ver a Deus no sentido de sermos salvos através de santificação. Há doutrinas que ensinam assim. Não é o nosso caso. Graças ao Senhor por essa misericórdia. Sabemos que a nossa salvação é unicamente pela fé. Mas que o processo de santificação é algo que deve acompanhar aqueles que já foram justificados. E que, portanto, desejam caminhar uma vida de estar vendo a Deus. De estar tendo comunhão com Deus. Para isso, então, termino dizendo e aplicando que nós temos que ter cuidado com os extremos. Um extremo é o extremo da leviandade, é o extremo da desatenção, é o extremo do descuidado, é o extremo da falta de temor, a falta de cuidado. O outro lado é de estar carregando um fardo, um sentimento de culpa, um peso, um desespero tamanho, que não consegue compreender a preciosidade do perdão, da graça de Deus, para que nós nos reergamos dia a dia diante da nossa miséria, da nossa desbem-aventurança. Então, são extremos. Precisamos estar, então, nos apropriando à luz da palavra de Deus, de tudo aquilo que está disponível para nós. Irmãos, não há outro caminho. Pouco se fala desse assunto. Temos que estar trilhando, queridos, arrependimento diário,
Porque não há limpeza de coração sem arrependimento. Deus não limpa sem arrependimento. É assim que Ele atua, que Ele trabalha. Arrependimento pressupõe confissão, reconhecimento, dependência, fragilidade, vulnerabilidade e entrega. Portanto, arrependimento deve ser incorporado à nossa vida. Não pode ser um relance a cada 6 meses, irmãos, porque isso é um mau sinal. Uma outra questão importante para tratar com o nosso coração, sabe? É dividirmos as nossas dificuldades com alguém. Isso ajuda muito. Porque às vezes a gente fica sozinho e lidando com a gente mesmo, e às vezes a gente fica num beco e numa encruzilhada tão difícil que nós precisamos da ajuda de alguém. Alguém que você confie, alguém mais próximo, para compartilhar as angústias, as tristezas, os fracassos. A palavra diz isso: confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes sarados, lá em Tiago, não é isso? Temos que aprender isso. E por fim, uma confiança, irmãos, absoluta. Uma certeza absoluta que se trilhamos esse caminho da verdade, da honestidade, o nosso coração fica em estado de limpeza. Isaías capítulo 1, versículo 18, vinde arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Não é maravilhoso? Experimentar essa dimensão. Portanto, temos que ter tristeza, mas não desânimo. Temos que ter a alegria de saber que o nosso Senhor providenciou para nós, com alto preço, um caminho para vivermos uma vida de retidão, de integridade, de um coração limpo diante dele. O Espírito de Deus é chamado de Espírito Santo, porque ele é santo e santificador. A palavra de Deus é instrumento para nós também, de pureza, de limpeza. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Temos que estar com a palavra todos os dias, irmãos. Não dá. Temos que beber alguns versículos da palavra de Deus, porque é o processo de estar sempre experimentando esse processo de estar limpo diante dele. A nossa consciência sendo limpa diante dele. Veja que tarefa árdua, a consciência limpa. Uma boa consciência diante dele. A palavra e o Espírito Santo são agentes graciosos para trilharmos essa vida. Ah, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não no futuro, sim, lá também, mas podemos vê-lo e andar com ele no presente. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Tua palavra que ilumina. A tua palavra que é a verdade e que também traz a verdade a respeito do que somos. Da real condição do nosso coração, Senhor, tão desesperadamente corrupto. Senhor, que isso não seja abrandado, que seja algo cruento, que possamos estar vivendo assim, porque isso é a nossa proteção. Isso nos leva para junto de Ti. Isso nos leva a cair aos Teus pés e lamentarmos e confessarmos e suplicarmos a ajuda do alto, o socorro
vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. A limpeza, a qual eu não desejo, porque o meu eu, muitas vezes é tão rebelde, o coração às vezes é tão endurecido, mas essa limpeza tão necessária, eu não a posso fazer sozinho. Não podemos, é impossível, Senhor. Enche o nosso coração de temor nessa noite, para cuidarmos mais disso, porque isso vai afetar todos os nossos relacionamentos, em todas as esferas da vida, Senhor. O estarmos centrados nisso, lidando com isso, mas na certeza da operação do Teu Espírito Santo. Aquilo que o Senhor começou em nós, o Senhor haverá de completar. Tua palavra diz isso, Senhor. Nós nos agarramos à Tua palavra, Senhor, nessa noite. Nós recorremos a Ti, Senhor. Entregamos as Tuas mãos. De forma alguma, de maneira passiva. Queremos estar em cooperação contigo. Nesse caminhar, Senhor. E que possamos estar desejando mais e mais, estar vendo a Ti. Sem sacrificar um processo, que é estar tratando com o nosso coração. Ajuda-nos, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.